Bom dia, meus amados irmãos da comunidade da paz e para todos os que poderão ouvir essa palavra que nós vamos falar nessa manhã. É um prazer, uma alegria sempre falar da palavra de Deus e sempre poder imaginar que essa palavra vai chegar aos ouvidos de alguém. Então é um prazer enorme falar do que Jesus colocou no nosso coração como uma semente que cai numa terra e produz bons frutos. Esse é o desejo do meu coração, que a semente que caiu aqui possa produzir bom fruto e ser bom para o seu coração também, e que ela possa espalhar para tantos outros, que essa é a vontade de Deus com toda certeza. Eu gostaria de chamar você para refletir comigo nessa manhã de domingo tão maravilhosa que Deus nos proporciona. Eu separei aqui uma porção do alimento sagrado e está em Lucas. Lucas ele é um evangelista que fala para a sua comunidade, que explica para a sua comunidade a respeito de Jesus. E esse é o meu desejo também, de compartilhar para a minha comunidade. E com certeza, como não serviu apenas para a comunidade do Lucas, também creio que não vai servir apenas para a minha comunidade. Aonde essa palavra chegar, eu desejo que ela produza bom fruto, assim como ela produziu bom fruto e até hoje, para nós. O Lucas falava para o seu povo, explicando para o seu povo a respeito de Jesus. E o nosso papel aqui é traduzir aquilo que foi dito há tanto tempo. Pode ser bênção para nós também. Esse é o meu desejo, que o Espírito Santo nos dê essa oportunidade de perceber o que Lucas percebeu de Jesus e passou para a sua comunidade. Eu também quero trazer isso para a minha comunidade e espero que você também queira fazer isso para onde você for, em nome de Jesus. O texto que eu trouxe para a nossa meditação e reflexão está em Lucas, no capítulo 12, no versículo 54 até o 59, que diz o seguinte: E dizia também a multidão: Quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo vocês dizem, lá vem chuva. E assim vem. E quando assopra ao sul, o vento sul, vocês dizem, haverá calma. E assim sucede. Hipócritas, disse Jesus, sabeis discernir a face da terra e do céu? Como não sabeis discernir o tempo, este tempo? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, vais com o teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz e o juiz te entregue ao meirinho e o meirinho te encerre na prisão. Eu digo para vocês que vocês não sairão de lá enquanto não pagar o último centavo. Muito bem, meus irmãos, eu gostaria de repartir com você aquilo que está no meu coração nessa manhã. E o que está no meu coração nessa manhã é a verdade. Às vezes a gente imagina que a verdade é algo que a gente deve descobrir e dominar. Você pode se tornar um grande orador assim. Mas a verdade não é isso. Às vezes a gente pensa que a verdade é algo que a gente pode estudar e ficar especialista. Mas também não é isso. O que é a verdade? Eu estava há pouco refletindo sobre isso e eu pensei o seguinte: quando você conhece alguém que você se interessa, você se aproxima, você procura conhecê-la, você procura descobrir coisas sobre ela.
até que você decide namorar com ela, casar com ela. E aí você vai conhecendo essa pessoa dia a dia. Depois de um tempo de casado, 20, 30, 40 anos de casado, você já sabe muito mais dessa pessoa do que você sabia no primeiro contato. Assim é a verdade. A verdade não é algo que você estuda para ficar especialista. Não é algo que você permeia para dominar. Não. A verdade é uma pessoa com a qual você relaciona. E quando você conhece à primeira vista parece uma coisa, mas quando você se aproxima, você vai percebendo que não é tanto o que você imaginou. Você vai descobrindo com o tempo, com a convivência, com a percepção. Não é uma coisa que você estuda para dominar, mas uma coisa que você vai percebendo dia após dia. E esse convite que a verdade faz para você, se aproxime como alguém que tem interesse por outro alguém, como alguém que quer conviver com outro alguém, como alguém que quer descobrir esse alguém durante a vida. E aí você vai aprendendo a discernir o que se parece com essa pessoa, o que não se parece com essa pessoa. E o que é interessante, com o passar do tempo, há pessoas que eu vejo, há homens que eu vejo, que quando eu vejo eu reconheço neles a sua esposa. Eu percebo isso. Por quê? Porque desde que eu me conheço por gente, eu sei que eles são casados e vivem bem, e se parecem um com o outro até por causa de tanto tempo junto. Você olha para aquela pessoa e você lembra da outra. Se parece. Incrível, quando uma pessoa é casada há muitos anos com a outra, ela acaba se parecendo com a outra. E quando você olha para uma, você lembra da outra. Você é capaz até de enxergar a outra na uma e a uma na outra. Por quê? Convivência. E é assim a verdade. A verdade nos chama para conviver com ela. De tal modo que o tempo passa. E aí você aprende a discernir o que não se parece com a verdade e o que faz sentido com a verdade, o que se harmoniza com a verdade, o que cabe na verdade, o que não cabe na verdade, porque você conhece a verdade durante os anos de convivência com ela. É assim que sucede a verdade. Bom, durante muitos anos você acaba se assemelhando a essa verdade. Acaba se assemelhando a Jesus, que é a verdade. Jesus é a verdade que se tornou gente para nós nos relacionarmos com Ele, a fim de conhecermos tanto quanto possamos nos parecer com Ele. De modo que quando alguém olha para nós, pode enxergar em nós a verdade. E quando alguém olha para a verdade, possa enxergar a verdade. Possa enxergar nós na verdade. E possa enxergar a verdade em nós. Por causa da convivência. Então, é para isso que nos chama a verdade. O que isso tem a ver com o nosso texto? Bom, eu quis entrar por essa porta porque Jesus, ele fala assim, ele termina assim, eu vou começar o texto do fim para o começo. Jesus termina assim, olha, quando você vai de caminho com o teu adversário ao juiz, procura livrar-te do teu adversário no caminho. Porque se você assim não fizer, ele vai te levar a um juiz, e o juiz vai te levar a um oficial de justiça, e ele vai te levar para a cadeia. Você vai ficar preso até pagar o último centavo. Amado, a gente sabe que Jesus não está falando de dinheiro. Jesus não está falando de juiz lá no tribunal que vai te condenar. Ele não está falando de um adversário político, adversário de economia, nada disso. Jesus está falando aqui dele mesmo. Ele aqui pode se tornar um grande adversário daquelas pessoas que não vão se relacionar com a verdade
a ponto de conhecê-la. Ele está falando aqui daquelas pessoas que não faz juízo por si mesma e acreditam em tantas coisas que ouvem porque querem acreditar naquilo. E descreem de tantas coisas porque querem descrer daquilo. Como diz o ditado, as pessoas não são convencidas. Na verdade, elas querem ouvir o que elas já querem ouvir. Elas apoiam aquilo que vem ao encontro dos seus próprios anseios. Elas não querem abrir a caixa da percepção. Elas querem aprovar aquilo que elas já, por si só, querem. Então elas concordam com aquilo que concorda com ela. E discorda de tudo aquilo que discorda com ela. Mas ela não quer abrir a caixa da percepção. É para isso que a verdade nos chama. Abra a sua caixa de percepção. Abra a caixa que te permite perceber. Por quê? Porque senão, se você assim não fizer, esse que é a verdade vai se tornar um adversário. Porque é isso que Jesus veio fazer. Uma das coisas que Jesus veio fazer é fazer justiça e juízo. Ele tem na sua mão uma espada. E ele diz, eu não vim trazer paz, eu vim trazer a espada. Porque ao mesmo tempo que Jesus salva, ele também leva a juízo. A quem ele leva a juízo? Aquelas pessoas que não querem abrir a caixa da percepção para se encontrar com a verdade. Tal qual aquele pai ou aquela mãe que sabe que o filho não é flor que se cheira, mas ele não quer mexer naquilo para não ter que lidar com aquele negócio, está entendendo? Porque se ele mexer naquilo, abrir aquela caixa, ele vai perceber coisa que ele não quer perceber. Então é melhor ele deixar aquilo escondido para não ter que lidar com aquilo e fingir que aquilo não existe. Aí ele segue a vida com a sua consciência mais tranquila. Mas Jesus fala, não faça isso não. Faça juízo vocês por vocês mesmos. Percebam vocês por vocês mesmos. Para que a verdade não torne para você uma grande adversária e te leve ao jogo. Quem é que ganha da verdade, meu irmão? Ninguém pode vencer a verdade, porque a verdade em si já é o que é. Não tem jeito de mudar. Então Jesus está falando, a verdade pode se tornar um grande adversário. A verdade te convida para uma relação de profundidade, de semelhança com ela. Mas se você não quiser, se você deixar a verdade te levar até o juiz, ela se tornou um adversário ferrenho para você e não vai haver escapatória. Jesus garante aqui, olha, você vai ser levado ao juiz e o juiz vai te entregar ao oficial e o oficial te prende e você nunca mais vai sair dessa prisão. Você sabe por quê? Porque Jesus não está falando de uma dívida que você pode pagar. Jesus está falando de uma dívida que você nunca poderá pagar. E quando ele fala, você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo, está significando o seguinte, enquanto você não liquidar totalmente a sua dívida, você vai ficar preso, você não vai ser perdoado, enquanto não resolver o problema por definitivo. E sabe quando é que um pecador resolve o problema da sua dívida por definitivo? Jamais. Então ele está falando aqui, jamais você sairá dessa prisão, porque jamais você tem como pagar. E não será perdoado, se não pagar. Mas nunca paga, então condenado está para todo sempre. Então isso é muito sério, é por isso que Jesus te chama para comunicar-se com a verdade, para se aproximar da verdade, para que a verdade seja em você uma companheira, uma parceira, de tal modo que você vai se parecendo com a verdade. E essa verdade ela vai te desconstruindo. Parece ruim no começo, mas você vai perceber que essa desconstrução vai tirando de você só aquilo que não se parece com ela, a verdade. E você vai se tornando cada vez mais parecido com a verdade, porque tudo aquilo que nos servia, a própria verdade na relação, ela vai te desconstruindo daquilo
e vai sobrar só aquilo que se parece com ela, a verdade. O nosso texto ele tem um objetivo na sua construção. E o objetivo dessa construção, ou dessa comunicação de verdade da palavra de Deus, do Evangelho, segundo Lucas nos expôs aqui, é o seguinte: Jesus ele está chamando a multidão. Veja bem, não é a princípio quando eu li aqui, eu tive aquela impressão que Jesus estava falando de fariseus, né? Nós estamos acostumados a fariseus hipócritas, porque o fariseu se associou muito com a hipocrisia. Mas dessa vez Jesus não está chamando o fariseu de hipócrita. Jesus está falando à multidão. Dizia também a multidão, 2 pontos. Aí ele chama essa multidão de hipócritas. Por quê? Porque a multidão quer passar a impressão de ignorância, de que não sabia, de que foi enganada, de que foi iludida. Quando na verdade Jesus fala assim: olha aqui, vocês sabem muito bem discernir quando vai chover e quando vai fazer um tempo tranquilo. Vocês sabem muito bem quando vem a nuvem do ocidente, vocês falam, vai chover, e chove. Quando sopra o vento do sul, vocês falam, vai fazer calma, fica tranquilo, e faz, de fato, faz calma. Jesus então fala assim: como vocês podem perceber o tempo, o céu e a terra, mas não conseguem perceber esse tempo? Que tempo? Não esse nosso, mas o tempo de Jesus. Como vocês podem não perceber que nós estamos vivendo num tempo em que o Messias está entre vós? Como vocês não conseguem reconhecer em mim, Jesus, o Messias, a verdade que vos chama para uma relação? Como vocês não podem perceber que eu sou Jesus, o Cristo, e sendo o Cristo a verdade, e sendo a verdade, vos convoca a uma relação, a um relacionamento? Como vocês não conseguem perceber isso? Como pode ser? Então Jesus chama esse assim: vocês são hipócritas, porque vocês não são ignorantes, vocês não querem perceber. Então Jesus está dando uma possível, está encaixando aqui uma outra modalidade de hipocrisia. Porque normalmente hipócrita para nós são os fariseus, porque eles vivem um teatro. Eles vivem como se fossem artistas o tempo inteiro. Eles vivem encenando o tempo inteiro. Eles vivem tudo aquilo que não é como se fosse. Eles vivem uma mentira. Mas aqui Jesus está falando de um outro tipo de hipocrisia. A hipocrisia de deixar a caixa da percepção fechada para não ter que lidar com aquilo que você imagina ou sabe que tem ali dentro. Mas se você deixar ali fechada, você finge que não existe. E você vive como se aquilo não existisse, porque você tem que abrir a caixa da percepção, ganhar consciência daquilo e aí tomar uma decisão a respeito. Mas você não quer tomar uma decisão a respeito porque você já imagina o que tem lá dentro. Então você deixa aquilo de lado e segue a tua vida. A multidão faz isso, porque a multidão consegue perceber muita coisa que lhe beneficia, mas não consegue perceber o que está diante dos seus olhos porque não quer perceber. Então hipócrita também é aquele que coloca de lado aquilo que ele não quer lidar. Então ele coloca de lado para viver melhor. Ele coloca de lado para lhe facilitar a vida. Mas ele sabe que se ele abrir aquela caixinha, ele vai ter que lidar com a situação. Então hipócrita é aquele que não quer lidar com a situação. No caso aqui, eles não queriam refletir sobre Jesus ser o Cristo. Estava na cara, mas eles não queriam refletir sobre a verdade. Porque se eles fossem assim fazer, eles teriam que mudar suas vidas. Eles teriam que pensar outra coisa, de si mesmo inclusive.
Eles teriam que abrir mão de si, mas abrindo mão de si, eles estariam se assemelhando à verdade, que era Cristo. Mas eles não queriam isso, porque isso colocava em jogo as suas próprias vidas, no sentido de negar a si mesmo e abraçar a verdade, e a verdade iria fazer neles um grande fruto, o fruto da própria verdade, e eles iriam ser o porta-voz da verdade. Mas eles não queriam isso, eles queriam viver as suas vidas. Eles queriam curtir as suas vidas e eles queriam a verdade como algo a ser dominada. Eles queriam a verdade como um remédio que eles tomam para se sentirem melhores e assim viver as suas vidas da melhor maneira possível. Mas a verdade os convidava não para isso, mas para uma relação. De tal modo que, a partir dessa relação, eles próprios se assemelhassem à própria verdade. Mas eles deixaram essa caixinha de lado. E Jesus os chama de hipócritas, porque vocês sabem, mas não querem. Porque se assumirem isso, terão que mudar as suas vidas. Lucas está falando isso. Essa é a mensagem de Jesus através da pena de Lucas, né, quando ele escreveu. Então aí Jesus termina essa explanação dizendo o seguinte: eu estou com vocês, e enquanto estou com vocês, ou enquanto vocês podem discernir por si mesmos, façam isso. Esse é o convite que Jesus te faz também. Você ouve muitas vozes. Você ouve um pastor aqui, outro pastor ali, um assunto aqui, um assunto ali, muita gente falando, é a política, são tantas vozes, é a economia, é a saúde, são assuntos intermináveis. Quem está com a verdade? Quem está falando o que é certo? Jesus não te chama para essa turbulência toda. Ele apenas te chama para abrir a caixinha da percepção e julgar por você mesmo. Pesquise, vá atrás, leia. Mas não leia como um que quer dominar a verdade. Leia como um que quer se relacionar com a verdade. Como um que quer conhecer a verdade para se tornar num manifestante da verdade. Para se tornar na própria verdade. Essa que é o chamado. A verdade não é algo para ser dominada e descoberta como um tesouro para me beneficiar. A verdade é uma pessoa que me chama para relação. E cada vez que eu me relaciono com ela, quanto mais tempo passo relacionando com a verdade, eu vou discernindo o que não combina com a verdade. Então tem muita gente falando que não combina com a verdade, que não se harmoniza com a verdade. Tem muitos pastores falando que não combinam com a verdade. E você vai discernindo. Ah, mas ele falou, ele ensinou, eu vou te falar uma coisa. Muita coisa eu disse amém. Eu nunca aprendi. Eu só disse amém. E a multidão tem essa desculpa de falar, eu aprendi assim minha vida inteira. Não, você não aprendeu assim a sua vida inteira. Você concordou com isso a vida inteira porque de alguma forma te fez bem, de alguma forma te fez sentido. Tem muita coisa que a gente só diz amém e segue o jogo. Não abre a caixa da percepção. E Jesus nos convida não para dizer amém, nem mesmo para ele. Ele nos convida a perceber a verdade e aí sim concluir. E quando você se aproxima de Jesus para percebê-lo, você vai dizer amém, amém, amém. Porque você percebeu. Ele não exige o seu amém. Ele te chama para a relação. E aí você vai dizer amém com naturalidade. Mas tem muita gente que quer que você diga amém, 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 forçosamente, dominantemente. E a gente não tem a desculpa de dizer, eu aprendi assim, não. Porque Jesus nos chama para o juízo. Ele fala assim, por que vocês não julgam por vós mesmos? Vocês discernem o tempo. Vocês discernem até o investimento que faz. Eu vou investir aqui ou ali, não vou investir ali porque ali é perigoso. Eu vou por esse caminho porque é o melhor. Por que é o melhor? Porque eu já estudei, eu já percebi. Eu já percebi que não vale a pena colocar dinheiro aqui. Você sabe. Porque você percebeu. Por que você não quer perceber quando Jesus te chama para relação?
Jesus te convida nessa manhã assim, olha, vem para a relação, faça juízo por você mesmo. Não acredite nas vozes, só porque são vozes ecoando e te parece bom. Não diga amém, porque faz um sentido para você. Não vai atrás de saber. Como disse o Paulo, os bereanos são mais ilustres, porque eles vão pesquisar o que eu disse, eles não vão dizendo amém, eles vão ver se aquilo é aquilo mesmo, se aquilo tem harmonia com a verdade. Agora, como eu posso saber o que harmoniza com a verdade se eu estou longe da verdade? Então Jesus te chama a relação para que você possa julgar por você mesmo aquilo que se harmoniza com a verdade. A multidão pode ser hipócrita, porque não quer abrir a caixa da percepção para passar por ignorante, mas não passa. Jesus dá o aviso aqui, olha, enquanto você pode e está a caminho, se livre do adversário. O que ele quer dizer se livre do adversário? Ele quer dizer o seguinte, mata o adversário? Não. Ele quer dizer o seguinte, olha, abra a caixa da percepção e perceba que o adversário é a verdade te chamando para a relação. Se você vai para a relação, você se livra do adversário. Mas se você não vai para a relação, você consolida cada vez mais a relação de adversidade com a verdade. Então, se livrar do adversário é abraçar a relação com a verdade. Não se livrar do adversário é não abraçar a relação com a verdade. Se você escolhe o seu caminho, você se torna um adversário da verdade. Agora, se você abraça a verdade, você se livra do adversário e você se torna um com a verdade. Essa é a mensagem que Lucas nos deixa. E como nós já vemos falando em outras mensagens, essa palavra de Lucas, ela está no contexto do que nós já vemos falando a respeito de arrependimento. Então, quando você abre a caixa da percepção, você precisa se arrepender. No caso deles aqui, quando eles abrissem a caixa da percepção, eles iriam perceber, por si só, que Jesus é o Cristo, eles teriam que mudar suas vidas a se harmonizar com o Cristo. Isso é arrependimento. Então, arrependimento é quando a sua consciência se abre com relação à verdade, e aí você abre mão de tudo aquilo que você é, para ser tudo aquilo que é a verdade em você. Isso é arrependimento. É uma mudança de ser. Eu era uma coisa, agora estou me tornando outra. Arrependimento é isso. Então, um beijo no seu coração, um ótimo dia de domingo e que a verdade te abrace. E que você abrace a verdade para que você se livre do adversário. A escolha, na verdade, não é uma escolha, é uma decisão. A decisão de se livrar do adversário está nas minhas e nas suas mãos. Um grande beijo no seu coração e que o Espírito Santo realize em você um grande feito nesse dia. Em nome de Jesus. Um grande beijo. Amém.